Para a alegria de muitos investidores e até mesmo alguns torcedores, as ações da IRB finalmente terminaram em uma alta realmente espetacular. Somente no dia de hoje foi acima de 20% após a empresa ter soltado um resultado que há muito tempo ela não soltava. Será que finalmente a empresa está caminhando agora em trilhos corretos ou será que ainda o problema é muito aprofundado? Além disso, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a Sul América, a Redditor e também sobre a Qualicorp. Então, para você entender o que está acontecendo agora no mercado, assista esse vídeo até o final. Eu sou Gabriel Bassoto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, mas isso pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda. Como não é mistério para ninguém, as ações da IRB vinham tendo um desempenho realmente muito fraco, também consequência de todos os resultados que ela vinha divulgando já há algum bom tempo. Mas finalmente a empresa divulgou os resultados parciais de outubro, que vão entrar então nesse quarto trimestre de 2022, que já mostra uma leve recuperação. Por causa disso, por causa de um lucro depois de tanto tempo de prejuízo, foi finalmente que as ações puderam ter esse desempenho realmente muito bacana na bolsa hoje. Mas agora o que a gente tem que entender é se de fato a empresa começa a caminhar um pouco mais saudável ou se os seus desafios são ainda muito fortes e talvez até maiores que os próprios pontos positivos que a empresa colheu. Começando logo pelo resultado, onde os investidores mais ficaram animados, a gente conta que o lucro líquido da empresa foi finalmente positivo após muito tempo de prejuízo consolidado. Eu digo isso porque em outubro de 2022 ela teve aqui um lucro que supera a casa de 6 milhões de reais. Só que ainda assim, quando a gente começa a analisar o resultado como um todo, ainda é muito preocupante e que alguns investidores ainda não viram essa informação. Quando a gente pega agora outubro em relação ao ano inteiro de 2022, a gente pode ver que de fato o prejuízo é bem alto. O prejuízo está quase próximo a 600 milhões de reais, inclusive também é maior do que já foi no ano passado. Ou seja, o resultado ainda não é muito brilhante até então. Agora, além disso tudo, a gente vê outros problemas. Quando a gente pega aqui na parte de prêmios emitidos, a gente pode ver que novamente a carteira de prêmios da empresa caiu, muito porque ela vem enxugando alguns contratos mais perigosos, né, alguns contratos bem deficitários que ela teve no passado, focando somente onde ela poderia recuperar algo com mais sustentabilidade, mas ainda é fato que esses contratos que a empresa está perdendo, ela não vem conseguindo repor. Inclusive, até mesmo aqui na carteira de outubro de 2022, que foi esse mês positivo que ela teve, também não é tão diferente comparando somente com outubro do ano anterior. Então aqui a carteira, a quantidade de vendas que a empresa vem efetuando também não tem sido algo muito interessante não. Além do mais, aqui a gente pode ver outros indicadores que também chamam a atenção, principalmente no que se refere ao índice de sinistralidade e também ao índice combinado ampliado. Primeiro ponto, o índice de sinistralidade se refere à quantidade de despesas que aquela empresa teve em relação aos prêmios emitidos. Nesse caso, em outubro de 2022, o resultado foi até positivo, sim. A gente pode perceber que o índice de sinistralidade começa a voltar no mesmo patamar que a empresa já teve antes de toda essa confusão começar. Mas, de novo, se a gente coloca agora em comparação aos 10 primeiros meses de 2022, a gente ainda vê o índice de sinistralidade acima de 100%. Então, nesse caso, o que a gente está falando é o seguinte, a empresa está tendo mais despesas, está gastando muito mais dinheiro do que ela mesma ganhou dinheiro ao vender aquele produto, que não faz o menor sentido. E essa situação fica ainda pior quando a gente analisa o índice combinado ou até mesmo combinado ampliado, que leva em consideração algumas outras despesas, como por exemplo despesas comerciais e também despesas administrativas. Então toda vez que a gente fala que esses índices superam a casa de 100%, está afirmando que essa aqui vai ser uma empresa que vai operar no prejuízo. Então para o caso da IRB, mais uma vez, por mais que outubro de 2022 tenha vindo com lucro, mas quando a gente olha no consolidado do ano, é uma situação ainda bem precária. Principalmente porque as vendas da empresa ainda não recuperaram a mesma força, a mesma dinâmica do período anterior. Dito tudo isso, é importante reconhecer o trabalho da gestão, que finalmente conseguiu um lucro depois de tanto tempo, mas isso ainda não significa que a empresa já está pronta para começar a ser investível. Afinal de contas, são desafios ainda muito fortes que ela tem pela frente. Principalmente porque ela ainda tem que enxugar a sua carteira de prêmios emitidos para começar a recuperar a rentabilidade e até mesmo a lucratividade. Então ainda vão ter muitos mais resultados bem precários para que só depois a empresa volte ao caminho ali de sucesso. Até porque se a gente imaginasse já em um período em que a empresa estivesse saudável, depois de toda essa reestruturação, ela não vai ter o mesmo tamanho que já teve no passado. Então, para ela voltar a ter o lucro e rentabilidade que a gente poderia esperar da companhia, ela vai realmente passar por uma fase de enxugar a sua operação ao máximo. Então, depois, quando ela começar a ser mais saudável, ela não vai ter o mesmo tamanho.
Então é impossível imaginar que a IRB seja negociada aos mesmos preços de anos anteriores, quando ela já superou a casa de R$ 30. Isso não vai acontecer. Então vai ser uma empresa muito menor do que antes, mesmo que ela venha ter alguma lucratividade. Então se você comprou as ações da IRB, seja na pandemia ou até mesmo antes, mesmo quando as ações já tinham caído bastante, ao redor de 5 a 7 reais, pode ser que a empresa nunca volte para esse mesmo patamar e mesmo se voltar, talvez vai demorar bastante tempo. Isso até mesmo de acordo com alguns bancos de investimento que cortam agora o preço-alvo da companhia. Inclusive, recentemente, alguns dos bancos cortaram para uma performance, para um preço-alvo, ao redor de 70 centavos. Ou seja, no caso, as ações teriam que cair para se encaixar nesse preço-alvo defendido por esses bancos de investimento. E para quem é acionista de SulAmérica, também teremos novidades. Afinal de contas, no dia 26 de dezembro de 2022, as ações não mais vão ser negociadas e você vai receber proporcionalmente ações da Redditor. Então, para cada unit, para cada Sula 11 que você tem em carteira, você vai receber algo ao redor de 0,76 ações da Redditor. Obviamente, se você não tiver esse valor exato, no caso, para fazer essa conversão, não precisa se preocupar, você não vai perder dinheiro. Porque logo depois, alguns dias ainda após, a empresa fazer um leilão daquelas ações remanescentes no mercado e vai distribuir para aqueles investidores que não tinham a quantidade certa para fazer essa conversão. Você não precisa se preocupar porque você não vai perder dinheiro. Agora, é interessante notar aqui alguns pontos dessa transação, porque a Redditor pagou um valor de 13 bilhões de reais na SulAmérica, embora as ações da empresa não estejam negociadas nesse patamar. Agora nós vemos que o valor de mercado da SulAmérica hoje está ao redor de 9,3 bilhões de reais. Inclusive isso após algumas altas consecutivas que a empresa enfrentou nos últimos dias, quando ela tinha um valor de mercado ainda inferior. Mas ainda assim existe uma diferença razoável para o valor que a Redditor comprou. Então a Redditor comprou a SulAmérica por 13 bilhões de reais, enquanto hoje a SulAmérica está sendo negociada no mercado por 9,3 bilhões de reais. Existe aqui uma diferença de 30%. Só que esse valor não vai se fechar ao longo dos próximos dias, porque o mercado financeiro, de uma forma geral, já começa agora a precificar que a gente vai trocar. A gente não mais vai ser dono da SulAmérica, mas sim vai ser dono da Redditor. Então o que a gente está querendo dizer, o ponto que eu quero chegar, é que a gente vai começar a ser sócio da Redditor com 30% de desconto em relação aos seus múltiplos atuais. Então, nesse caso, abrindo agora os múltiplos e indicadores da Redditor, a gente vê que está sendo negociada um EV sobre EBITDA de 13,84 vezes. Só que agora, justamente para a gente estar conseguindo essas ações com 30% de desconto, seria basicamente dizer que a gente vai virar acionista da Redditor ao redor um EV sobre EBITDA de 9,8 vezes. De fato, já é um múltiplo bem atraente em relação ao que está sendo negociado hoje no mercado. Então agora, nesse caso, os acionistas da SulAmérica vão ter acesso à Redditor, que é uma empresa de crescimento, uma empresa de qualidade médica realmente a nível internacional, que tem bons indicadores e boas perspectivas futuras com certo desconto. Esse desconto não é nada tão barganhado, então ainda assim não vai ser uma grande barganha que você vai aproveitar na bolsa, mas mesmo assim vai ser uma ação boa, com múltiplos um pouco mais descontados, talvez próximo ao que ela realmente deveria ser negociada. Então, se você é acionista de SulAmérica e não sabe o que vai fazer daqui para frente, não precisa se preocupar. Se você quer ter realmente uma empresa de crescimento na sua carteira, com uma baita de uma qualidade, você pode ficar com as ações da Redditor. Agora, se você considera que existem outras ações ainda mais baratas, outras oportunidades ainda melhores, você poderia vender a Redditor depois que você já tivesse essas ações e comprasse uma outra empresa. Então o ponto que eu quero que você entenda é que mantendo ou vendendo as ações da Redditor da sua carteira não vai ser o grande diferencial, porque você já vai ter uma empresa basicamente ali no que ela realmente deveria valer. E por fim, se você é acionista da Qualicorp, também temos novidades. Afinal de contas, a agência reguladora do mercado aqui de saúde também deu um aval para que a Redditor continue sendo dona de 30% das ações da Qualicorp, porque até então existia essa dúvida no ar se de fato a Redditor poderia continuar sendo dona da Qualicorp sem ter conflitos de interesse, porque você não pode ser uma corretora de seguros e ao mesmo tempo uma operadora de seguros, porque isso pode envolver alguns conflitos de interesse. Então, se a Redditor precisasse vender as ações da Qualicorp, muito provavelmente ela ia enfrentar uma queda muito forte. Afinal de contas, seria uma enxurrada de novas ações sendo negociadas no mercado sem compradores. Então, a oferta de ações ia subir muito, enquanto a demanda não ia ter a mesma performance. Consequentemente, as ações iriam cair. Sabendo agora que a Redditor não precisa vender suas ações, novamente a Qualicorp começa a recuperar um pouquinho do que ela já foi no passado. Mas ainda assim, eu não acho que essa é uma empresa de qualidade tão forte igual a própria SulAmérica é ou igual a própria Redditor é. Afinal de contas, a Qualicorp enfrenta uma situação histórica de evasão de clientes, de realmente perda de beneficiários na sua carteira.
Então, para a Qualicorp a situação ainda é um pouquinho mais problemática. Então, assim nós fechamos o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Inclusive, deixe aqui nos comentários se você é acionista de alguma dessas empresas que a gente falou aqui nesse vídeo, seja a IRB, Qualicorp, Redditor ou até mesmo a Sul América. Além do mais, se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo, pois você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Espero que você tenha gostado e eu espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.